Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Agora nós vamos conversar sobre a parte nutricional que envolve a nossa tireoide, né? A gente vai conversar justamente sobre os alimentos que podem ser benéficos em relação a essa parte do nosso corpo e em relação também ao câncer, evitando, né, que a gente chegue até esse câncer. E para conversar sobre isso, nós convidamos a nutricionista Tamis Nunes e ela vai conversar com a gente, vai tirar todas as nossas dúvidas, a começar pela dúvida da Rita de Cássia, que ela já enviou pra gente desde o primeiro bloco, e ela quer saber se existe algum cuidado com a questão da alimentação, se a gente precisa ter algum cuidado com a questão da alimentação. Bom dia, Tamis. Bom dia. Bom, com certeza, a alimentação ela é essencial, né, para o organismo da pessoa, tanto para a pessoa que não tem nenhuma patologia, especialmente para a pessoa que apresenta alguns distúrbios, né, como, por exemplo, os distúrbios na tireoide. Bom, existem dois tipos, como o doutor falou, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. E nos dois nós temos que ter alguns cuidados, como, por exemplo, no hipotireoidismo, o organismo da pessoa ele fica mais lento, trabalha de uma forma bem mais lenta, né? Com isso, há o ganho de peso. E um dos problemas principais é a constipação, que os pacientes apresentam demais, e também problemas relacionados ao colesterol elevado. Com isso, a nutrição entra de forma a amenizar esses sintomas e também para regularizar o ganho de peso do paciente. Já no hipertireoidismo, né, o organismo trabalha de forma mais acelerada, a pessoa perde peso e também, como o organismo trabalha de forma muito rápida, a digestão fica dificultada também, que ocorre a diarreia, é o inverso do hipotireoidismo. Então, a nutrição entra com alguns nutrientes. O iodo é fundamental porque ele participa no processo de formação dos hormônios. O iodo e a vitamina A. O iodo está presente nos alimentos de origem marinha. Contudo, aqui no nosso estado, né, nós não consumimos tanto, mas a gente pode encontrar também no sal. O sal, desde 1959, ele é iodado, é obrigado a adição de iodo no sal. Então, ele pode ser encontrado, porém, tem que ter uma restrição no uso do sal, né? Você sabe que consumir na quantidade em excesso é prejudicial, por isso tem que ter uma quantidade adequada. Bom, daí quais devem ser as características? Por exemplo, nós temos dois tipos, você disse, mas existe, por exemplo, a característica geral de que a dieta dessa pessoa que tem algum tipo de alteração precisa levar? Não sei, de repente uma dieta com menos gordura ou então uma dieta mais leve. Existe uma característica no geral que envolva, por exemplo, os dois tipos, por mais que cada um tenha a sua particularidade? Sim, sim. Os dois têm que ter sempre a restrição de gorduras, diminuir a quantidade de carboidratos, principalmente carboidratos refinados. Tem que ter, assim, a restrição e dar atenção especial aos micronutrientes, como já falei, o iodo, o selênio, a vitamina A em relação aos ossos da pessoa, né? Porque acaba ocorrendo a desmineralização dos ossos no hipertireoidismo. Então, tem que ter uma atenção especial ao cálcio e à vitamina D também com esses pacientes. Bom, e nós encontrei alguns alimentos aqui que dizem ser benéficos, né? Daí agora nós vamos descobrir se é mito ou se é verdade mesmo, se esses alimentos realmente são benéficos ou podem ser benéficos para a saúde das pessoas que têm essa característica específica. A castanha do Pará é o primeiro deles. Diz que a castanha do Pará é benéfica e que deveria ser consumida pelas pessoas que têm alteração na tireoide. Sim, ela é rica em selênio, que foi o micronutriente que eu falei agora há pouco, que ele ajuda na conversão do hormônio, ajuda a melhorar o funcionamento do hormônio. Quinoa. Quinoa também é uma boa opção de alimento. E aí nós temos o óleo de peixe também. Sim, é rico em vitamina A, que ajuda também o iodo no bom funcionamento do hormônio. Interessante, né? O que seria esse óleo de peixe? É como o óleo de coco que a gente está acostumado a ver ou é diferente? É óleo extraído do peixe mesmo. Um óleo mesmo? Uhum, isso, é a gordura do peixe. E o ideal seria que fosse natural? Sim, ele vem em cápsula, que é mais fácil de ser encontrado, né? Leite e derivados. Sim, fonte de cálcio e vitamina D também, assim também como a da vitamina A, que é importante. Daí nós temos a gema do ovo. Sim, também. E a gema do ovo é sempre tão polêmica, né? Porque as pessoas dizem que só a clara deve ser consumida, que os nutrientes estão na clara. Daí a gente vê
que de repente nós precisamos também da gema. Sim, a gema do ovo é fonte de vitamina A também, que é importante. Só que assim, você não vai também consumir várias unidades de ovos. É sempre bom você ter uma quantidade adequada. Por isso a importância da nutrição, porque nós vamos pegar cada paciente, saber o que ele precisa, saber o caso dele, se é o hipo, se é o hipotireoidismo, para a gente poder fazer a dieta balanceada, contendo todos os nutrientes necessários para melhorar a saúde dele, né? E amenizar os sintomas que ocorrem com a doença. Carne vermelha. Também é uma fonte boa. Também temos que verificar a quantidade que vai ser ingerida, o caso da gordura, não é? O colesterol, a gordura saturada. Então, assim, pode consumir, desde que seja com uma quantidade adequada. E a laranja? Sim, também a laranja é boa, porque também tem vitaminas, né? A vitamina C, uma vitamina presente, e ela também participa, ela é rica em fibras, que ajuda na constipação do paciente, né? Alguns pacientes apresentam, né? Então ela é uma boa fonte também para o paciente consumir. E aí, nesse caso, existem outras frutas, por exemplo, que seriam também do mesmo grupo da laranja, ou então que trariam os mesmos benefícios, porque às vezes a gente não gosta de laranja, né? Isso. Ou então eu fico pensando, imagina você montar a sua dieta, montar o seu cardápio e aí você coloca a laranja lá. Pro lanche da tarde. Daí imagina você ter que consumir tudo de laranja. Por exemplo, de manhã nós vamos consumir um suco e aí suco de laranja. E à tarde, na hora do almoço, a gente vai beber suco de laranja mais uma vez. Na sobremesa a gente vai comer a laranja. E aí no lanche da tarde a gente vai picar a laranja para poder comer uma salada de frutas só de laranja. Então, enfim, fica muito cansativo, né? A gente precisa de outras opções. Sim. A nutrição, ela não trabalha com os alimentos, especificamente. Ela trabalha com os nutrientes que esse alimento vai fornecer. Então, por exemplo, se eu sei que você precisa de uma quantidade de vitamina C, então eu vou pensar em todos os alimentos que apresentam vitamina C. As frutas cítricas são ricas. Então, você pode trocar a laranja pela acerola, pela tangerina, que são ótimas fontes, pela goiaba. Então, você pode sim consumir outros alimentos. Por isso que quando nós fazemos a dieta, né, a gente pensa todinho em que forma eu vou substituir. Não vou passar apenas uma fruta, porque a gente sempre indica com uma fruta. Aí a pessoa vai lá e consome a que está na safra, por exemplo, a banana. Aí come banana de manhã, de tarde, de noite, não. Vamos sempre variar. Como você falou da laranja, a gente pode procurar outras frutas que são ricas em vitamina C que vão te ajudar. E a variedade é sempre melhor. Quanto mais variado, melhor. Pacientes que têm alteração na tireoide podem tomar cerveja? Não, porque a cerveja, ela aumenta o hipotireoidismo, o organismo já está, né, bem assim acelerado. Então, aconselhável é não tomar bebidas energéticas, café também, é um alimento que não pode ser tomado, refrigerante, chamate. Então, devem ser evitados no hipertireoidismo esses alimentos. E para finalizar essa parte da alimentação, né, em si, do que deve comer e do que não deve comer, eu encontrei uma afirmativa que diz assim: pacientes com hipotireoidismo não devem consumir soja e derivados. Isso é verdade? Sim, é verdade, porque ela atrapalha na absorção do iodo. O iodo é um micronutriente muito essencial, né, para o funcionamento dos hormônios. Então, se ele estiver ausente, como já está no hipotireoidismo, a soja ainda vai atrapalhar ainda mais a absorção desse iodo. Então, o aconselhável é não consumir soja e produtos derivados dela. Bom, nós vamos fazer aqui uma breve pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. E aí nós vamos conversar também sobre a dificuldade que as pessoas que têm esse problema têm, por exemplo, para emagrecer, que foi um dos casos que você trouxe pra gente, né? Realmente, às vezes, quando a gente vai no endocrinologista, ou ao próprio nutricionista, ou aos dois, porque acaba sendo um trabalho multidisciplinar, aí, não estou conseguindo emagrecer de jeito nenhum, não sei o que está acontecendo com o meu corpo e tudo mais. E aí um dos exames que é passado é justamente da tireoide, né? Por causa dessa possibilidade mesmo de estar sendo dificultado por essa característica ou por alguma alteração. Então, se você quiser saber sobre isso, você continua com a gente. Se você tiver uma dúvida, por exemplo, muito específica, você manda para o nosso WhatsApp que a gente vai perguntar aqui para a nossa doutora e a gente vai tirar ao vivo. Lembrando que 92 é o código daqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. A gente está esperando por você, não sai daí.